Muito bem, gente. Tirando o assunto por aqui, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou, inclusive, o bloqueio das contas bancárias do empresário Esdras Jonatas dos Santos, considerado uma das lideranças do acampamento em frente ao quartel do Exército em Minas Gerais. Uma outra ação de Moraes é a proibição de visitas a presos pelos atos de vandalismo que aconteceram em Brasília no dia 8 de janeiro, nas sedes dos três poderes. Já o senador Hamilton Mourão disse que vai se reunir com a presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, para pedir à ministra que acelere os processos contra os presos por participação nos atos de vandalismo. O Comando Militar do Planalto, unidade do Exército em Brasília, prorrogou por 20 dias o inquérito policial militar que apura a conduta de militares do Batalhão da Guarda Presidencial no último 8 de janeiro. Serrão, eu quero entender um pouco da tua análise. Acho que são partes aí diferentes. Eu primeiro quero um comentário seu sobre Alexandre de Moraes. Daqui a pouquinho a gente fala sobre Mourão. Primeiro ponto. O ministro Alexandre de Moraes exagera um pouco quando impede a visita aos presos. Qual é o motivo concreto para impedir isso? Não tem, não cabe. Então, é um exagero. Esse exagero não contribui em nada para um julgamento sério que se espera que aconteça mais na frente. Em relação ao empresário lá de Minas Gerais, esse empresário criou confusões com a imprensa, criou confusões com o próprio judiciário, e aí ali tem um pouco da birra entre quem desafiou o judiciário e o judiciário que pode lhe dar o troco. Sobre o aspecto do Mourão, o Mourão está certo, tem que pedir mesmo à ministra Rosa Weber que acelere esses julgamentos. Esses julgamentos têm que ter uma velocidade maior. Agora, isso é caso para ser tratado pelo Supremo Tribunal Federal? Não. Na minha visão, são casos que a justiça comum é que deveria estar tratando. Só porque o Supremo foi um dos prédios agredidos, isso torna ele o polo para cuidar da ação? Pelo contrário, exatamente por estar ali envolvido até emocionalmente, isso tem um aspecto emocional para o julgador, seria melhor que um outro tribunal cuidasse disso aí, que não o Supremo Tribunal Federal, que existe para tratar de questões eminentemente constitucionais. Então, botar o Supremo para julgar tudo, tratar de tudo, não é uma boa receita. É Supremo, mas não é para fazer tudo. Você concorda, Alexandre? Olha, que eu concordo que o Supremo não é para julgar tudo, mas também não existe vácuo de poder. A gente podia fazer um programa inteiro só discutindo o vazio que houve nos últimos anos do Ministério Público, de uma série de órgãos que o Judiciário acabou ocupando, que é um arranjo institucional que ninguém queria, mas também eu não vou advogar o vácuo. Então, eu gostaria que o Judiciário estivesse um pouco mais atrás do que está hoje, mas também eu entendo a situação que levou a isso. Por exemplo, o que motivou a nossa discussão inicialmente, que é o 8 de janeiro, que foi um atentado ao Estado de Direito, uma tentativa de golpe de Estado, aquela tentativa de criar uma desordem na cabeça de alguns aloprados, chamar a tal da GLO e chamar as Forças Armadas, enfim. Então, nesse sentido, se a gente considerar que houve um ataque ao Estado de Direito, aí faz sentido que as câmaras máximas discutam. Claro que, se tiver uma única pessoa presa que não mereça, ela tem que ser solta. Isso é básico da justiça, que a justiça seja célere para eles e para todos os brasileiros. Ô Piperno, essa classificação que o ministro Alexandre de Moraes traz para esses presos de alta periculosidade, você concorda com isso? Paulo, eu concordo sim. Eu já disse que ninguém foi até lá, ninguém invadiu o centro do poder a passeio. Ninguém foi fazer um tour pelo Palácio do Planalto, ou pelo STF, ou pela Câmara. Agora, Paulo, eu acho que foi constrangedora, mas muito constrangedora, a entrevista do hoje senador Mourão. Eu acho que ele só realmente reforça o carimbo de golpismo em tudo aquilo que aconteceu. Veja, só queria destacar rapidamente um trecho aqui. Consideramos que tem muita gente que está ali que cometeu, vamos dizer assim, nem crime, cometeu ilegalidade, por exemplo, participou da marcha, palavras dele, né? Participou da marcha, entrou no palácio, mas não quebrou nada. Vamos pedir para agilizar os processos das pessoas, separar o joio do trigo e as pessoas que paguem multas, cestas básicas, paguem serviços comunitários, para pessoas que invadiram o patrimônio público, mas não quebraram nada. Olha só que coisa cândida.
ex-vice-presidente golpista. Quer dizer, essa turba, essa malta estava lá sim para tentar contra o Estado de Direito. E aí ele vem dizer que, puxa vida, vamos separar, afinal de contas, o joio do trigo, porque afinal de contas tem gente que só entrou, mas não quebrou nada. Puxa vida, ainda bem que eles não conseguiram dilapidar mais, né? Serrão, quer falar? Por favor. Eu acho que há um exagero nesse argumento. Não, quem estava ali tinha muita gente que entrou de otária na história. Estava ali participando da manifestação, tinha muita gente nessa situação e acabou detida. Tem muita gente, há relatos concretos ali de pessoas que estão detidas que sequer participaram da destruição, da depredação ao Palácio do Planalto, ao Supremo e ao prédio do Congresso Nacional. Então, há casos concretos sobre isso. Então, quando você vai julgar, tudo tem que ser feito dentro de casos, situações separadas. O princípio da justiça pede isso. O princípio legal também recomenda isso, o bom senso. Agora, o equívoco sobre 8 de janeiro é total. Por isso que é muito importante até que ocorra aí a tal CPI, que está quase. Estão faltando pouquinhas assinaturas para a comissão mista, que nesse caso ela acaba tendo assinaturas suficientes, ela é instalada imediatamente, envolvendo as duas casas do Congresso Nacional. Gil Piperno, por favor. Porque eu acho que essas pessoas, as pessoas estão sendo ouvidas e é claro que o nível de delitos de um e de outro vai acabar sendo em algum momento separado. Agora, eu acho o seguinte, pisou no Planalto, pisou no STF, ou, enfim, qualquer outra repartição pública naquele dia, no mínimo, é cúmplice do crime de atentado ao poder, ao Estado de Direito. Aí, se o cidadão ainda, além disso, quebrou alguma coisa, depredou e tal, aí ele também responda por esse outro crime. Agora, foi lá, pisou lá, já cometeu um crime. Você concorda, Alexandre? É muito grave a invasão dos 3 prédios. Isso, eu não tenho dúvida, é muito simbólico. Se não fosse simbólico, não tinha sido invadido. Eles invadiram aqueles prédios por quê? Porque aqueles prédios, não qualquer outro do Brasil. Exatamente porque queria-se invadir os 3 símbolos do poder, do judiciário, do legislativo e do executivo, para, num ato simbólico, dizer que a República tinha caído. Claro, é um ato aloprado, eu concordo, bando de desavisado, doido, enfim. Se teve dinheiro, quem botou dinheiro, eu acho que tem que investigar também. Quem influenciou e tocou fogo tem que investigar também. Ok. Agora, as pessoas... Tinha muita gente que não entrou também, é bom lembrar disso. Eu me lembro da época que fizeram reportagem, eu vi uma entrevista com uma família que foi protestar. Eles estavam lá, era um casal e 2 filhos pequenos. O rapaz que era foi entrevistado, perguntaram para ele se ele tinha entrado, ele falou que não, ele falou que ele foi lá protestar naquele dia, no 8 de janeiro, mas quando ele ouviu o primeiro barulho de um gás lacrimogêneo explodindo, ele olhou para as crianças dele, pegou e levou para casa, entendeu? Então, assim, eu não tiro o direito dele de fazer uma manifestação democrática e ele, como pai, com 2 crianças, ouviu um barulho de uma explosão, viu, você, opa, o negócio aqui está complicado, foi embora. Ele fez o que tinha que fazer, ele não pegou e saiu entrando, né? Então, assim, da mesma maneira, eu sei que eu não estou querendo, pelo amor de Deus, fazer uma comparação, tá? Mas é só para a gente lembrar, lá no 11 de setembro de 2001, por que a Al-Qaeda escolheu o World Trade Center, o Capitólio, o Pentágono? É porque eram prédios simbólicos. Quer dizer, você quando pega e você mira num prédio simbólico, é porque você quer passar uma mensagem que vai muito mais do que essa bobagem que o Mourão falou. Agora, nessa entrevista de hoje, ele ainda cita a possibilidade, ele diz claramente, é possível Bolsonaro ser preso e ficar inelegível, mas não seria provável. Foram essas as falas do ex-vice-presidente da República. E, segundo ele, ambos não dialogam desde o final do ano passado. O Serrão está aí quase isso aí é 90 dias sem... Já estão de relações rompidas há muito tempo, desde o meio da campanha eleitoral.
Isso aí é ponto pacífico. Agora, em relação à possibilidade de prisão do Bolsonaro, não há elementos para isso. Por enquanto, tudo um campo da especulação, do exagero, que acaba também, de um certo ponto, até beneficiando o Bolsonaro, essa narrativa, que coloca ele como uma vítima. Ah, coitadinho, ele pode ser preso. Não, não tem nenhuma, não há elemento nem possibilidade para isso. O sistema não tem o menor interesse em transformar Bolsonaro mártir, para depois Bolsonaro crescer para cima do sistema. O que pode acontecer, sim, há vários inquéritos, como já expusemos aqui, eleitorais, correndo no Tribunal Superior Eleitoral contra o presidente da República. Esses inquéritos demoram a se resolver, tá? Esses casos são julgados em torno de 1 ano, mais ou menos. Nada é célere. Então, a gente vai ter mais ou menos daqui outubro, novembro, perto, 1 ano após a eleição, você vai ter a solução sobre isso. Até lá, uma novela. Então, pode ter um Bolsonaro punido de maneira grave ou não por algum motivo, mas nada ali vai dar prisão. Nada ali do eleitoral vai dar prisão. Pode dar inelegibilidade, que é outra coisa, e aí o sistema tem bastante interesse nisso, porque se Bolsonaro já ficar fora da jogada, pode ser bom. Agora, também pode ser ruim, porque Bolsonaro ficando fora da jogada, ele pode emprestar o apoio que ainda tem político que é forte para algum outro candidato. E aí esse outro candidato vai sem desgaste para uma disputa presidencial mais adiante. Então, está tudo por enquanto muito incerto para se mexer nessa questão. Tudo agora são possibilidades e especulações.